Perguntamos a essas 5 inteligências artificiais quem é o melhor atacante histórico de cada um desses clubes. E não se trata apenas do melhor camisa 9, mas de qualquer jogador ofensivo, seja extremo, centroavante ou até mesmo falso 9. Começamos pelo Chelsea. Le Chap votou em Didier Drogba, o coração e a alma do Chelsea durante uma de suas eras mais vitoriosas. Drogba foi muito mais do que um goleador. Era um líder dentro de campo com uma capacidade única de aparecer nos momentos decisivos. Seu legado é definido pela final da Liga dos Campeões de 2012, onde marcou o gol de empate e o pênalti decisivo, dando ao clube seu primeiro título europeu. No total, marcou 164 gols e conquistou 4 Premier Leagues, 4 FA Cups e uma Liga dos Campeões, entre outros títulos. Sua presença física e potência o tornaram um atacante imparável. Todas as IAs concordaram com Le Chat, votando em Drogba. Ele fica com o título de melhor atacante da história do Chelsea. Seguimos com o Ajax, e Gemini disse Johan Cruyff. Ícone absoluto do clube, atuou como atacante e ponta entre 1964 e 1973, marcando 190 gols em 240 partidas. Liderou o Ajax a 3 Copas dos Campeões consecutivas e 6 títulos da Eredivisie. Cruyff não foi apenas um goleador, foi isso o que destacou a IA do Google, mas o ChatGPT não concordou e deu seu voto a Marco van Basten. Van Basten foi a definição de perfeição como centroavante. Apesar de ter jogado apenas 6 temporadas no Ajax, marcou 152 gols em 172 jogos, foi 3 vezes artilheiro da Eredivisie e conquistou 3 ligas e 3 Copas nacionais. Sua elegância e capacidade de finalização foram lendárias. Cruyff pode ter sido o mais icônico, mas como atacante puro, Van Basten estava em outro nível. Foi assim que respondeu o ChatGPT. O restante das IAs votou em Johan Cruyff. O holandês leva o título de melhor atacante histórico do Ajax. Seguimos com o River Plate, e todas as IAs tiveram a mesma resposta: Ángel Labruna. Ele foi o maior artilheiro da história do River, com 317 gols em 515 partidas, e fez parte do lendário ataque conhecido como La Máquina, que dominou o futebol argentino na década de 1940. Sua fidelidade ao clube é um dos pilares de seu legado, permanecendo 20 anos na instituição. O impacto de Labruna é tão grande que a data de seu nascimento, 28 de setembro, é celebrada como o Dia Internacional do Torcedor do River, um reconhecimento mais que merecido. Voltamos à Europa e seguimos com o Borussia Dortmund. ChatGPT votou em Robert Lewandowski. Embora sua melhor fase tenha sido no Bayern, ele se tornou uma lenda no Dortmund, marcando 103 gols em 187 partidas, liderando o clube a 2 títulos consecutivos da Bundesliga e sendo peça fundamental na campanha histórica até a final da Champions League de 2013, perdida para o Bayern de Munique. Seu impacto foi simplesmente brutal, mas nem todos concordaram. Grok votou em Pierre-Emerick Aubameyang, que marcou 98 gols em 144 jogos e foi decisivo em 2017, quando terminou como artilheiro da Bundesliga com 31 gols. Sua velocidade e precisão o fizeram se destacar sobre nomes como Lewandowski e Jürgen Schütz, pelo pico de desempenho que teve no clube. No entanto, a Duo IA francesa apresentou um terceiro nome, Marco Reus. Embora tenha atuado mais como meia-atacante, teve enorme influência no setor ofensivo e é o maior artilheiro do Borussia Dortmund na UEFA Champions League, superando Lewandowski. Ao todo, disputou 429 partidas, com 170 gols e 131 assistências em todas as competições. Sua técnica refinada, visão de jogo e amor incondicional pelo clube o tornaram o maior ídolo da torcida. No fim, tudo ficou nas mãos de Gemini e DeepSeek, que votaram no mesmo jogador, Robert Lewandowski. O polonês fica com o título de melhor atacante da história do Borussia Dortmund. Seguimos com a Juventus, e aqui não houve nenhuma dúvida. Todos os votos foram para Alessandro Del Piero. Ele jogou 19 temporadas pelo clube, sendo o maior artilheiro da história com 290 gols. E também o jogador com mais partidas disputadas. Del Piero era um atacante de técnica refinada, especialista em cobranças de falta e dono de uma elegância inigualável. Foi um líder dentro e fora de campo.
símbolo de lealdade e perseverança. Um reconhecimento mais que justo como o melhor atacante da história da Juventus. Vamos com o Benfica, e Grock foi o primeiro a votar dizendo: Eusébio. Ele marcou 473 gols em 440 partidas entre 1960 e 1975, liderando o clube a 11 títulos da Primeira Liga e uma Copa dos Campeões da Europa. Venceu a Bola de Ouro em 1965, e sua potência e precisão nas finalizações o colocam acima de nomes, sendo o maior ídolo da história do clube. Todas votaram nele. Eusébio fica com o título de melhor atacante da história do Benfica. Seguimos na Inglaterra, agora com o Manchester United. ChatGPT afirmou que o escolhido só poderia ser Wayne Rooney, o maior artilheiro da história do clube, com 253 gols em 559 partidas. Chegou em 2004 e rapidamente se tornou um pilar da equipe de Sir Alex Ferguson. Sua garra, versatilidade e liderança o transformaram em um ícone do United. Podia atuar em várias posições ofensivas e sempre entregava o máximo. Conquistou 5 Premier Leagues, uma FA Cup, uma Liga dos Campeões, uma Europa League e 3 Copas da Liga, construindo um legado inigualável. Cristiano Ronaldo pode ter sido mais espetacular, mas Rooney deixou uma marca mais profunda no clube. Mesmo assim, Grock votou em Cristiano Ronaldo, que marcou 145 gols em 346 jogos, conquistando 3 Premier Leagues, uma Champions League e um Bola de Ouro. Seu impacto global e evolução como goleador o colocam acima de Rooney e Bobby Charlton, segundo a análise de Grock. No entanto, o restante das IAs concordou com ChatGPT, votando em Wayne Rooney, que fica com o título de melhor atacante da história do Manchester United. Nos movemos para a América do Sul e seguimos com o Santos. Gemini disse: Pelé. É impossível falar do Santos sem mencionar Pelé, considerado por muitos o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Atuou pelo clube de 1956 a 1974, marcando 643 gols em 659 partidas, embora alguns afirmem que tenha feito mais de 1000 gols. De qualquer forma, um gênio absoluto. Conquistou 6 campeonatos brasileiros, 2 Copas Libertadores e 2 Copas Intercontinentais. Seu impacto vai muito além dos títulos. Popularizou o clube e o futebol brasileiro em todo o mundo. Sua técnica apurada, visão de jogo, capacidade goleadora e liderança natural o transformaram em uma lenda viva. Todas as IAs concordaram com a decisão. Pelé é o melhor atacante da história do Santos. Voltamos ao velho continente para falar da Internazionale de Milão. O escolhido do ChatGPT foi Giuseppe Meazza, uma lenda absoluta. Marcou 284 gols em 408 partidas pelo Inter. Conquistou 3 Scudettos e foi a primeira grande estrela do futebol italiano. Embora Ronaldo Nazário tenha encantado em sua breve passagem, Meazza é o verdadeiro ícone do clube. No entanto, Grock discordou e votou em Ronaldo Nazário, que marcou 59 gols em 99 jogos. Apesar das lesões, sua qualidade individual, os 2 prêmios de Bola de Ouro, 1997 e 2002, e seu desempenho na Copa da UEFA de 1998 o colocam acima de nomes como Christian Vieri ou o próprio Meazza. Lechat apoiou a decisão do ChatGPT, seguido por Gemini e DeepSeek. Com 4 de 5 votos, Giuseppe Meazza leva o título de melhor atacante. Seguimos com o Boca Juniors, e sim, mais uma vez, um consenso total. Todas as IAs votaram em Martim Palermo, o maior artilheiro da história do Boca Juniors, com 236 gols em 404 partidas. Conquistou 3 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentais e 6 campeonatos argentinos. Seu instinto goleador, seus gols icônicos e sua conexão com a torcida o transformaram em uma verdadeira lenda chinesa. Supera nomes como Gabriel Batistuta e Ângelo Clemente Rojas por sua longevidade e conquistas. Um reconhecimento mais que merecido como o melhor atacante da história do Boca Juniors. Vamos até Paris para falar do PSG. E Grock foi categórico. Kylian Mbappé marcou 256 gols em 308 partidas entre 2017 e 2024, tornando-se o maior artilheiro da história do clube. Conquistou 6 títulos da Ligue 1 e brilhou na Champions League de 2020, quando o PSG chegou à final. Sua velocidade e qualidade técnica o colocam acima de Zlatan Ibrahimovic e Edinson Cavani. O ChatGPT discordou e escolheu Zlatan Ibrahimovic. O impacto cultural e esportivo de Zlatan no PSG foi único.
Ele foi o atacante que elevou o clube a um novo patamar de poder europeu. Marcou 156 gols em 180 jogos e conquistou 12 títulos. Seus gols espetaculares, sua personalidade arrogante e sua mentalidade vencedora foram essenciais para transformar o PSG em uma potência mundial. Mas Deep-Seek surpreendeu com um terceiro nome, Pedro Pauleta. Foi a grande estrela do PSG em uma época em que o clube ainda não tinha o poder econômico atual. Mesmo com times irregulares, ele mantinha o PSG competitivo e evitava campanhas piores. Foi o maior artilheiro do clube por vários anos, com 109 gols em 211 partidas, recorde que só foi superado com a chegada das superestrelas. No final, a decisão ficou nas mãos de Lechat e Gemini, que votaram no mesmo jogador, Zlatan Ibrahimovic. O sueco leva o título de melhor atacante da história do Paris Saint-Germain. Vamos com o Porto, e Grock e Lechat concordaram em um nome: Hulk. Ele marcou 77 gols em 169 partidas entre 2008 e 2012, conquistando 3 títulos da Primeira Liga e uma Liga Europa em 2011. Sua potência física e seus chutes de longa distância o fazem se destacar acima de Mário Jardel, especialmente pelo impacto nas competições europeias e pela versatilidade. No entanto, ele não foi o único citado pelas IAs, porque ChatGPT e DeepSeek votaram em Fernando Gomes. Conhecido como Bibota, Fernando Gomes foi o atacante mais letal da história do Porto. Em 13 temporadas, divididas em 2 passagens, marcou 355 gols, tornando-se o maior artilheiro da história do clube. Conquistou 5 campeonatos portugueses e a Copa dos Campeões da Europa de 1987, o primeiro grande título internacional do Porto. Era um goleador de área, com um posicionamento perfeito e excelente finalização com os 2 pés. A decisão final ficou nas mãos de Gemini, que votou em Fernando Gomes. Ele é quem fica com o título de melhor atacante da história do Porto. Vamos para a Espanha e seguimos com o Barcelona. E sinceramente, este voto não surpreende ninguém. Lionel Messi, em uma votação unânime, marcou 672 gols em 778 partidas, conquistou 10 La Ligas, 4 Champions Leagues e 6 bolas de ouro atuando pelo Barça. Todos conhecem sua história e sabem que ele redefiniu completamente a identidade e o legado do clube. Lionel Messi é, com total mérito, o melhor atacante da história do Barcelona. Agora vamos até o Brasil para falar do Flamengo. A IA francesa votou em Zico, o chamado Pelé Branco, que marcou 508 gols em 732 partidas com o clube. Conquistou 4 campeonatos brasileiros, 7 campeonatos cariocas e foi o líder da era dourada do Flamengo, vencendo a Copa Libertadores e a Copa Intercontinental de 1981. É considerado um dos jogadores mais técnicos da história e o maior ídolo do clube. Grock deu o segundo voto, e ChatGPT, Gemini e DeepSeek também não tiveram dúvidas. Todos o escolheram como o melhor. Zico leva o título de melhor atacante da história do Flamengo. Voltamos à Espanha, mas desta vez com o Atlético de Madrid. Grock e ChatGPT tiveram a mesma opinião. Antoine Griezmann marcou 184 gols em 389 partidas, tornando-se o maior artilheiro da história do Atlético. Conquistou uma Liga Europa e se destacou na Champions League de 2016. Sua lealdade e consistência o colocam acima de nomes como Forlan ou Falcao. Por outro lado, Lechat e Gemini discordaram, votando em Fernando Torres, um dos maiores ídolos da história do clube. Torres começou sua carreira no Atlético e foi fundamental no sucesso da equipe na era moderna. Sua capacidade de marcar gols e sua fidelidade ao clube o transformaram em uma figura icônica na história colchonera. Embora, como atacante, talvez existam opções mais completas. Mas a decisão final não era minha, e sim da IA chinesa, DeepSeek, que escolheu Antoine Griezmann. O francês leva o título de melhor atacante da história do Atlético de Madrid. Chegamos ao Bayern de Munique, e aqui todas as IAs votaram no mesmo jogador, sem nenhuma dúvida. O mais votado foi Gerd Müller, o lendário bombardeiro da nação. Um goleador letal, maior artilheiro da história do Bayern, com 565 gols em 611 partidas. Era um centroavante clássico, com uma capacidade impressionante de se antecipar e finalizar. Seu legado é marcado pelo incrível recorde de 40 gols em uma única temporada da Bundesliga, 1972. E por seu papel decisivo nas 3 Copas dos Campeões da Europa consecutivas, conquistadas pelo clube entre 1974 e 1976. Um título mais que merecido como o melhor atacante da história do Bayern de Munique. Vamos com o Manchester City, e Grock rapidamente votou em Kun Agüero.
Sérgio Agüero é amplamente reconhecido como um dos maiores atacantes da história do clube. Foi fundamental na era mais vitoriosa do Manchester City, ajudando a conquistar diversos títulos da Premier League. Sua capacidade de marcar gols decisivos e sua regularidade impressionante o transformaram em uma lenda absoluta e sim, outro consenso. Todas as IAs escolheram o Kun Agüero. Ele leva o título de melhor atacante histórico do Manchester City. Chegamos à Itália e seguimos com o Milan. Grock votou em Marco van Basten. Ele aparece novamente, mas desta vez com a camisa rossonera. Marcou 125 gols em 201 partidas entre 1987 e 1995, conquistando 3 Copas dos Campeões da Europa, 4 títulos da Série A e 2 bolas de ouro. Sua elegância, técnica refinada e finalização precisa o colocam acima de Gunnar Nordahl ou Andriy Shevchenko, e Gemini apoiou essa decisão com o segundo voto. Já a ChatGPT escolheu Andriy Shevchenko, o atacante mais letal do Milan na era moderna, com 175 gols em 322 partidas, vencedor da Champions League de 2003, da Série A de 2004 e da Bola de Ouro de 2004. Embora Van Basten tenha sido lendário, Sheva marcou uma era completa de títulos. DeepSeek apoiou essa escolha, deixando tudo empatado. Coube a Gemini o voto de desempate, e ele escolheu Marco van Basten. O holandês leva o título de melhor atacante da história do Milan. Vamos com o Liverpool. E o escolhido de Lechat foi Ian Rush. Ele marcou 346 gols em 660 partidas, sendo o maior artilheiro da história do clube. Conquistou 3 Copas dos Campeões da Europa e 5 títulos do campeonato inglês, superando nomes como Mohamed Salah e Kenny Dalglish. No entanto, Gemini votou em Kenny Dalglish, uma lenda absoluta do Liverpool, tanto como jogador quanto treinador. Atuou pelo clube entre 1977 e 1990, marcando 172 gols em 515 jogos. Era um atacante com visão de jogo excepcional, liderança natural e um impacto tão profundo que uma das tribunas de Anfield leva o seu nome. Mas isso pouco importou para o restante das IAs, que votaram em Ian Rush. Ele é quem fica com o título de melhor atacante da história do Liverpool. Chegamos ao último clube, o Real Madrid. A IA francesa votou em Cristiano Ronaldo. Embora Alfredo Di Stéfano tenha sido o pilar que construiu a mística do Real Madrid, CR7 foi o goleador mais letal e eficiente da história do clube. Em apenas 9 temporadas, tornou-se o maior artilheiro de todos os tempos do Real Madrid, com 450 gols em 438 partidas, uma média superior a 1 gol por jogo. E todos sabemos quantos títulos e recordes ele conquistou com o clube merengue. No fim, foi uma votação unânime. Cristiano Ronaldo é o melhor atacante histórico do Real Madrid. O que você achou das escolhas? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e não perca os próximos vídeos. Nos vemos no próximo com Mais Que Futebol.